Bom, pessoal, vamos então para as razões trigonométricas na circunferência. Nós vimos elas na revisão para o triângulo retângulo. Mas como é que essas razões trigonométricas funcionam na circunferência? Bom, o que é que a gente faz? Primeiro, quando a gente pega uma circunferência trigonométrica sobre um eixo de x e y, e a gente marca um determinado ângulo alfa, marcamos aqui o ângulo alfa, marcamos aqui o ponto P, que representa esse ângulo alfa, sei lá, 60 graus. Então aqui eu marquei 60 graus. Se eu quiser calcular o seno desse ângulo que eu marquei aqui na circunferência, então o que é que eu vou fazer? Calcular o seno de um ângulo, como eu coloquei lá na revisão, é o quê? Cateto oposto dividido pela hipotenusa. Observem que quando a gente marca aqui um ângulo, forma um triângulo retângulo. Tá vendo? O raio da circunferência trigonométrica, que é 1, como eu já tinha falado antes. E aí você vai ter aqui os dois catetos. Como eu estou falando do seno, então eu quero olhar aqui o cateto oposto, ou seja, o cateto que está de frente para o ângulo. Quem está de frente para o ângulo? Quem está de frente para o ângulo é o y, ou seja, a medida da altura desse triângulo. Lembrando, quando a gente pega um ponto no plano cartesiano, a gente vai ter o x e vai ter o y, certo? Se eu pegar essa medida daqui, eu estou pegando o x. Se eu pegar a altura, eu estou pegando o y. Tá? Então, a medida dessa altura aqui é o y. Sendo assim, o cateto oposto é o y dividido pela hipotenusa. Só que a hipotenusa é 1, que é a medida do raio da circunferência. É y dividido por 1, que dá o próprio y. Qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, se eu quiser saber o seno de um ângulo, eu vou olhar na circunferência trigonométrica a que altura se encontra esse ângulo. Quando eu marcar o ângulo, marcar o ponto, eu vou olhar para que altura, quanto é que mede essa altura. Tá? Isso vai ser o valor do seno. Como a gente tem 4 quadrantes, a gente vai ter que observar o seguinte, porque essa altura, ela tanto pode ser positiva quanto negativa. O que acontece? Se eu marco o ângulo aqui no primeiro quadrante, nessa parte de cima a gente sabe que o y ele é positivo. Então, se o ângulo estiver no primeiro ou também no segundo, essa parte de cima ela pega o primeiro e o segundo quadrante. Então, tanto aqui como aqui, o seno vai ser um valor positivo. Se eu pegar o terceiro ou o quarto, observem que a altura vai ser aqui embaixo, ela vai ser negativa. Tá? Então, tanto aqui quanto aqui, o seno vai ser negativo. Quando eu pegar aqui em cima, ele vai ser positivo. Tá? Então, primeiro ou segundo quadrante, positivo. Terceiro e quarto, negativo. Bom, nós vamos poder analisar mais ângulos notáveis do que o 30, o 45 e o 60. Já que a gente pode analisar em cima da circunferência trigonométrica, a gente pode ver, por exemplo, o seno desses ângulos notáveis que a gente tem nas extremidades dos quadrantes. Por exemplo, se eu quiser saber o seno de 0 graus, o seno é a altura do ângulo. Então eu vou olhar, o ponto 0 graus está em que altura? Ou seja, quanto é que mede daqui até chegar no 0 graus? O 0 graus ele não tem altura nenhuma, porque ele está em cima da linha do x. Então, isso quer dizer que o seno de 0 graus é 0. Porque ele não tem altura, ele nem sobe nem desce, ele não tem altura. Então é 0. Seno de 0 é 0. Seno de 90 graus. Eu vou olhar a altura dele. Já que estou falando de seno, eu estou falando de altura. Quando é que mede a altura dos 90 graus? Eu vou olhar, então, daqui
até chegar no 90 graus. Que altura é essa? Ó, isso aqui nada mais é que o raio da circunferência trigonométrica, que sempre mede 1. Então, ó, essa medida da altura do 90 vai ser 1. E como está na parte de cima, é 1 positivo. Seno de 180. Ó, onde é que 180 está? Está aqui. E aí, ele tem altura? Não, ele está em cima da linha do x, que nem o zero. Então, o seno de 180 também é zero. Ele não tem altura, ele está em cima da linha. Se eu for para o 270, ó, 270 está aqui embaixo. É como o 90. Só que agora, ele está na parte de baixo. Se ele está na parte de baixo, quer dizer que é quanto? Menos 1. Ó, a distância é 1, só como ele está na parte de baixo, fica negativo. Menos 1. Se eu voltar aqui para o 360, eu volto então para o zero, porque eu volto para cima da linha. Então, ó, a altura dele é zero, porque ele está em cima da linha. E aí nós temos o seno desses ângulos notáveis. Outra coisa para vocês anotarem. Tá? Então, é muito importante vocês terem essas informações organizadas. Tá? Anotem essa tabelinha aí, que vai ajudar bastante na hora das atividades. Bom, além desses ângulos notáveis e do 30, do 45 e do 60, a gente vai conseguir descobrir os senos de outros ângulos a partir do 30. Porque, veja, se eu sei que o seno de um ângulo é a altura onde ele se encontra, eu posso pegar outros ângulos aqui que estão na mesma altura, por exemplo, do 30. Ó, o 30 está marcado aqui. Essa é a altura dele. Só que se eu olhar para o outro lado, vai ter um outro ângulo na mesma altura do 30. Isso aqui é 30 graus. Então, se eu olhar para esse ângulo que está espelhado, simétrico a esse ângulo de 30 graus, eu vou ter aqui um ângulo que está com a mesma altura. Se eles estão na mesma altura, significa dizer que eles têm o mesmo valor de seno. Basta a gente descobrir que ângulo é esse. Ou seja, ó, quantos graus mede daqui do zero até chegar nesse ponto. Ó, quantos graus mede esse ar? Ele vai ter o mesmo valor do seno de 30. Então, o que é que eu posso fazer para descobrir que ângulo é esse? Veja, se você está pegando isso aqui espelhado, do mesmo jeito do lado de cá, então quer dizer que daqui, do centro, até esse ponto, ó, aqui embaixo também tem 30 graus. Certo? Aí veja só, se aqui eu sei que é 180 graus, e eu sei que voltando aqui, esse pedacinho tem 30, então quanto é que vai ser aqui? Ó? 180, e eu tiro esse pedaço que vale 30. Então isso aqui é 150. Ó, daqui até aqui tem 150, daqui para cá tem 30, que dá os 180. Então eu só estou espelhando tudo que está desse lado para o lado de cá. Ó, aqui é 30, então aqui também é 30. E aqui eu tenho o 180, se eu estou voltando 30, então só fica 150. Tá? Então isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o seno de 150 graus, que está na mesma altura do 30, ou seja, é o mesmo valor, 1 sobre 2. Então, se o seno de 30 graus é 1 sobre 2, o do 150, que está na mesma altura, também é 1 sobre 2. Tá? Então, também positivo, já que eles dois estão na parte de cima. Se eu olhar agora, do mesmo jeito que eu olhei espelhado, entre um lado e o outro aqui, da direita e da esquerda, e se eu olhar para baixo, ó, se ao invés de pegar 30 graus aqui em cima, eu pegar 30 graus aqui embaixo, quanto é que vai ser esse ângulo? Ó, se até aqui era 180,
Quando eu andar mais 30, que ângulo vai ser esse? 210. 180 com 30, 210. Bom, e aí, esse 210 também vai estar com a mesma altura do 30. Então, o seno dele, seno de 210, também vai ser 1 sobre 2, porém, o que é que muda? O que muda é que ele está na parte de baixo do eixo do y. Isso quer dizer que ele é negativo. Tá? Então, o seno de 210 é o mesmo do 30, 1 sobre 2, só que como ele está aqui na parte de baixo do y, ele fica negativo. Que é a mesma coisa desse outro lado aqui, ó. Quando eu pegar de novo 30 graus do lado de cá, ó, que ângulo vai ser esse? Vai ter a mesma altura do 30. Só que ângulo vai ser esse? Veja, aqui a circunferência completa, 360. E eu estou voltando quanto? Eu estou voltando 30. Então, ó, 360, voltei 30, ficou 330. Então, isso quer dizer que o seno de 330 também vai ser o mesmo do 30, um meio. Só que, de novo, ele está na parte de baixo, então fica negativo. A ideia aqui é, se você sabe o seno do 30, você sabe o seno do 150, do 210 e do 330. Só vai mudar o sinal, porque ó, do 30 é um meio positivo, do 150 também vai ser um meio positivo, porque os dois estão na parte de cima. Se você pega o 210 e o 330 que estão na parte de baixo, é um meio também, só que negativo, porque os dois estão na parte de baixo. Bom, do mesmo jeito que a gente fez para o 30, a gente consegue fazer para o 45 e para o 60. Tá? Então, a gente sabe o seno, cosseno, dos 3 ângulos, 145 e 60. E usando eles, a gente descobre outros. Porque, vejam, vou fazer de novo o mesmo processo que eu fiz no do 30, só que agora com 45. Tá? Então, ó, se eu pegar aqui 45 graus, eu vou ter o seno raiz de 2 sobre 2, porque essa altura mede raiz de 2 sobre 2. Se eu pegar espelhado, ou seja, se eu pegar os 45 graus desse lado agora, que ângulo vai ser esse que vai estar na mesma altura do 45? Ó, mesma coisa que eu fiz lá antes. Se aqui é 180 graus e eu estou pegando 45 a menos, ou seja, se eu estou voltando 45, isso vai ser quanto? 180 menos 45. Então esse ângulo é o ângulo de 135. Então isso quer dizer que o 135 está na mesma altura do 45. Então quer dizer que o seno de 135 graus é o mesmo, raiz de 2 sobre 2. Positivo porque ele também está em cima. Vamos para o próximo quadrante. Se eu pegar o 45 agora, aqui embaixo. Ó, do 180 eu estou passando 45. Então 180 mais 45, 225. Isso quer dizer que, então, o seno de 225 graus é raiz de 2 sobre 2 também. Só que, como ele está na parte de baixo da circunferência, ele fica negativo. Para terminar, do lado de cá, ó, se eu pego 45 aqui, no total aqui, no final, eu tenho 360, só que agora eu estou voltando 45, então subtraio 360 menos 45 dá 315 graus. Então, ó, o seno de 315 graus também é raiz de 2 sobre 2, só que
negativo porque ele está na parte de baixo. Esse daqui de 60 graus eu coloquei como uma das questões da atividade de vocês. Então vocês vão fazer lá na atividade o seno de 60 graus, marcando na circunferência, colocando todos os valores aqui, somando, subtraindo 60. Do mesmo jeito que eu fiz, tá lá a questão para vocês fazerem com o ângulo de 60 graus, tá? Então, ó, copiem esse aqui também no caderno, anotem direitinho esses valores para vocês poderem usar depois, e também os dos 60 que vocês vão ter que descobrir, tá?